muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet, TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. Conforto, funcionalidade, praticidade e beleza você encontra na Miranda Estofados, loja da fábrica. Os melhores preços, a maior qualidade e condições de pagamentos que você procura é na Miranda. Estofados planejados para sua residência ou escritório, reformas e fabricação com estilo e qualidade, tudo com modelos que combinam com seu ambiente. Miranda Estofados, loja da fábrica, na Coronel Gugel 382, em frente à Caixa Econômica. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Bom, estamos no ar. Boa tarde, estamos no ar com o Observador Político aqui direto dos estúdios da 93 FM. Hoje a gente também está transmitindo lá para a nossa TV, mas em vez de estar no estúdio da TV, estamos aqui no estúdio da rádio. Então, nosso boa tarde aos ouvintes da 93, aos telespectadores da nossa TV. O tempo vai passando, quem vive no meio da política gosta muito de especular, gosta muito de tentar adivinhar como se comportarão os políticos, os candidatos. Próximo ano ainda é eleição municipal, mas a nível nacional as pessoas tentam se movimentar. Nas últimas semanas, o nome que apareceu com um certo destaque foi do apresentador Luciano Huck, que tem em Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati, importantes interlocutores. Mas Luciano não é filiado ao PSDB
E também, aliás, ele não é filiado a que eu saiba, nenhum partido. Ele não aparece como candidato de algum partido, mas sim de um movimento de renovação, que defende a renovação na política, e isso já alimenta as intrigas internas no PSDB. Todo mundo sabe que João Dória, que foi eleito prefeito de São Paulo, 2 anos depois eleito governador do estado de São Paulo, que ele quer ser candidato a presidente da República. Então, no PSDB tem uma ala que defende o nome de Luciano Huck, dentre eles o senador Tasso Gereissati, e outra ala que defende o nome de João Dória. O governador do Rio, Wilson Witzel, aquele que diz que vai botar balinha na cabeça de bandido, né, que se ajoelhou e levou um grande fora do Gabigol, ele que nunca foi envolvido com o esporte, ele se utilizou do cargo de governador para ir para o Peru ver a final da Libertadores, quis fazer uma média lá usando a imagem do jogador do Flamengo, mas Gabigol virou as costas e saiu. Ele também quer ser candidato a presidente. O PT fala no nome de Lula para ser candidato, mas Lula, apesar de ter saído da prisão, ele não deixou de ser condenado, de estar condenado, ele não foi inocentado, muito pelo contrário, o Tribunal Regional da 4ª Região aumentou a pena de Lula. Ele continua sem ter seus direitos políticos, então ele não pode ser candidato. Talvez o PT caminhe para o mesmo erro que cometeu no ano passado, de insistir até o fim no nome de Lula. Do lado do governo tem o presidente Jair Bolsonaro, claro, que foi quem primeiro falou na eleição presidencial, e também muita gente fala em Sérgio Moro. Nas pesquisas, Sérgio Moro sempre aparece melhor colocado do que o presidente Jair Bolsonaro. É bem verdade que ainda falta muito tempo, mas uma eleição para presidente da República não se decide do dia para a noite, é claro, e quem quiser jogar lá em 2022 precisa entrar em campo desde já. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV, nesta sexta-feira, 29 de novembro, no epicentro do Black Friday. As ruas estão lotadas, supermercados, lojas, onde você andar, o trânsito está uma loucura, mas isso é bom, né? É bom porque a economia está sendo aviltada, está se comprando, essa que é a verdade. Mas nesse 29 de novembro nós estamos voltando às origens, porque foi no dia 17 de julho de 1992 que o programa Observador Político começou a ser apresentado na Rádio FM 93. Em 92? Um pouco antes da eleição de Desuí. Quer dizer que entre 88 e 92 continuou na Tapuia? 88 não, na 93 quando era na Rio Branco, eu digo aqui no endereço. Neste prédio. Neste prédio. Não, e você corrigiu bem. Realmente na 93, 88, 89, 90, 94, era FM 94, né? Mudou a frequência depois. Era FM 94, então faz 27 anos que a rádio, como que o Observador Político está aqui neste endereço da Travessa Moçaroense, mas antes, em 13 de junho de 1988, já estava lá na Rio Branco, onde começou a Rádio FM 93, quando era 94. Olha, muito importante, a ID estudantil é a nova carteira de estudante para os estudantes brasileiros. O Ministério da Educação aposta todas as fichas, e essa é mais uma aposta do governo do presidente Jair Bolsonaro, por conta das fraudes. As fraudes históricas, pitorescas. Nós somos testemunha daquela fraude do centro estudantal, que na prestação de conta, né, César? Veio lá, roubo, R$2.000. Coisas malucas. Mas o Ministério da Educação confirma que as fraudes envolvendo as carteirinhas de estudantes vão cair para zero com a nova carteira de estudante digital, a ID estudantil.
A aposta primeira é essa da fraude. Para obter o documento é necessário, antes de tudo, que a instituição de ensino a qual o estudante está vinculado possa inserir dados do aluno no sistema educacional brasileiro. Em mais de 2.000 instituições de educação básica e 408 de educação superior já haviam cadastrado seus estudantes. Ao todo, mais de 1 milhão de estudantes estão cadastrados para obter a ID. Após ser cadastrado, o estudante precisa então baixar o aplicativo ID Estudantil no celular e fazer o cadastro pessoal. Lembrar que as entidades estudantis vão continuar, podem emitir suas carteiras, mas vão sofrer um baque muito grande. Em média, 25, 30, 35 reais. Agora você vai baixar o aplicativo e ter a carteira de estudante, a ID Estudantil, inteiramente grátis. Ótimo. Palmas para o governo nesse quesito. Como hoje parece que é o dia das datas, o nosso livro de hoje é um dia de cão. O famoso assalto ao Banorte em Mossoró em 2 de maio de 1988. O livro de Raimundo Antônio de Souza Lopes, que já foi sorteado aqui, está de volta. Um grande livro, fatos que muita gente ainda não conhece, que é detalhes desse assalto, o maior assalto a banco registrado na história de Mossoró. O assalto do dia 2 de maio de 1988, assalto ao Banorte, um dia de cão. O livro de hoje está valendo para você. Pode participar pelo nosso WhatsApp 988686150 e mandar a sua inscrição. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Voltar aqui à sede da 93, para mim é fazer uma viagem ao tempo, né? Que foi aqui nesse Hoje endereço. Nós estamos bem saudosistas. Porque foi nesse endereço aqui que eu iniciei a minha carreira no jornalismo impresso. Em 1985, quando o Mossorense estava reabrindo as portas, né? Depois daquela enchente, talvez a última grande enchente que Mossoró presenciou, o jornal O Mossorense passou aí penso que um ano sem atividades, e no retorno eu tive a felicidade de compor aquela redação em 1985. Era meu início no jornalismo impresso aqui na Travessa O Mossoroense. Olha, uma notícia que interessa muito ao servidor público estadual é que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou o pedido do governo do estado de uma dotação orçamentária de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O governo do estado encaminhou essa matéria à Casa Legislativa sob a justificativa de que o estado hoje tem dinheiro para pagar os salários de dezembro, porém não tinha orçamento. E aí esse episódio cria até uma saia justa dentro do próprio governo, porque o secretário de Planejamento, o Aldemir Freire, ele criticou de forma contundente o orçamento de 2019, que foi o último orçamento elaborado pelo governo passado, elaborado pelo governo de Robson Faria. E ele disse que no orçamento tinha algumas despesas essenciais que não estavam previstas, evidentemente, no que concerne a questão salarial dos servidores. O que chama atenção é que o orçamento de 2019, ele foi relatado pelo então deputado estadual Fernando Mineiro. Foi Fernando Mineiro que relatou o orçamento de 2019. Inclusive, quando o então governador Robson encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa, o presidente daquela casa, em comum acordo com a mesa diretora e os demais membros, decidiram que melhor seria o Fernando Mineiro relatar o projeto, pelo fato de o governo próximo seria o governo do PT, como de fato é. E aí o secretário do Planejamento não alertou para esse detalhe, fez duras críticas atingindo o seu companheiro de partido e de primeiro escalão do governo Fátima Bezerra. Quem sabe, quando o Fernando Mineiro retornar ao estado, ele não consiga explicar melhor por que relatou dessa forma, e quem sabe também o Aldemir Freire não consiga entender
à cabeça de Fernando Mineiro. O fato é que a CCJ aprovou a dotação orçamentária de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A matéria vai para a votação em plenário provavelmente na próxima terça-feira, no mais tardar quarta-feira, pelo fato de o governo exigir e pedir urgência, haja visto que precisa pagar o salário de dezembro. Essa é uma notícia que, de certa forma, traz um alívio ao servidor público. Por outro lado, o governo ainda não tem a certeza de que vai pagar dentro de dezembro o 13º salário de 2019. Por quê? Porque as receitas extras previstas para honrar essa folha, ela tem ainda algumas incertezas. A primeira delas é em relação aos 160 milhões de reais inerentes à seção onerosa do pré-sal. Esse dinheiro está garantido, o governo vai receber. O que não tem definido é a data. Informações de Brasília dão conta que o governo que o governo vai repassar para estados e municípios apenas no dia 30 de novembro, no último dia de funcionamento dos bancos no Brasil. E aí, se confirmar essa data, o governo terá dificuldade de fazer o repasse. Isso ocorrendo, o 13º salário talvez fique aí para a primeira semana de janeiro de 2020. A outra questão é o empréstimo de 180 milhões de reais, usando como garantia a receita antecipada dos royalties de petróleo. O pregão está previsto para ocorrer no dia 5 deste mês, de dezembro, ou seja, na próxima semana. Se o governo conseguir alcançar êxito nesse processo, terá 180 milhões de reais para se somar a essas outras receitas extras e assim ajudar a pagar o 13º salário de 2019. Caso contrário, dificilmente o governo do estado pagará 10º de 2019 dentro de 2019. Vale aqui lembrar que o estado deve aos servidores os meses de novembro, dezembro de 2018 e o 13º salário daquele ano. Essas folhas em aberto vão continuar em aberto em 2020 e aí se iniciará uma nova luta no próximo ano para que o governo possa honrar esse compromisso com o servidor público estadual. O presidente Jair Bolsonaro deu mais uma declaração, no mínimo polêmica. Ele disse que o ator Leonardo DiCaprio está mandando dinheiro para atacar fogo na Amazônia. Eu, sinceramente, sendo o ator, questionaria o presidente para ele comprovar o que ele está dizendo, porque é uma acusação muito grave mesmo, e o presidente não apresentou prova, só fez dizer, agora o ator Leonardo DiCaprio é um cara muito bom, né? Dando dinheiro aí para tocar fogo na Amazônia. Então, precisa ver. O STJ autorizou o ministro Og Fernandes e a Polícia Federal prendeu hoje a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago. Ela é acusada de vender sentenças. Veja só, uma desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça, vendendo sentença. Que coisa. Imagine se todo mundo que perdeu causas de um tribunal, perdeu alguma causa no Tribunal de Justiça da Bahia, for questionar agora, dizer, peraí, será que a minha também não foi vendida? Será que eu não perdi porque a pessoa que me processou teve mais dinheiro? Ou o Ministério Público começar a dizer, opa, o Tribunal de Justiça inocentou não sei quem porque ele pagou? Isso pode ter uma repercussão muito grande. O ministro também converteu em prisão temporária as prisões preventivas transformou em preventiva as prisões temporárias. A prisão temporária tem 5 dias, salvo engano, de limite. Quando você transforma em preventiva, a pessoa pode ficar permanentemente presa, sem prazo para sair. No caso da Lava Jato, várias pessoas foram presas preventivamente, até como forma de tortura para que as pessoas topassem fazer delação, e funcionou. Muita gente fez delação por causa do tempo que ficou atrás das grades, e
Tem então as pessoas que foram presas na semana passada. Os que foram presos na semana passada, nesse escândalo lá no Tribunal de Justiça da Bahia, nenhum era juiz. Eram só assessores, parentes, pessoas assim. Mas hoje foi presa a ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria do Socorro. Olha, as escolas estaduais elegem hoje os diretores e vices. Tem direito a voto funcionários, pais ou responsáveis e alunos a partir de 12 anos. Informação aqui nos passa é o Beto Nogueira, do Dom Jaime Câmara. Eu me lembro que há algum tempo atrás, aí, sei lá, 20 anos, 15, a escola estadual era disputada, a direção era disputada na foice. Ainda há algum interesse, mas se diminuiu muito, principalmente, quem me disse isso foi um diretor de escola. Foi por conta a questão da remuneração, a gratificação caiu a irrisórios, perdoe, porque todo o dinheiro é válido, mas a gratificação, dependendo do tamanho médio, do tamanho da escola, a gratificação de um diretor de escola estadual hoje chega no máximo a R$ 1.200, e a responsabilidade é desse tamanho. Hoje, diante da responsabilidade, é um valor irrisório. Praticamente um salário mínimo. Exatamente. É a função. O diretor da escola vai estar lá ganhando 1.200? 1.200. O diretor da escola vai estar ganhando 1.200, o ASG vai estar ganhando 1.200. Imagina o tamanho da responsabilidade. Não do trabalho do ASG, mas vamos combinar que a responsabilidade do diretor da escola é muito maior do que a responsabilidade do ASG. Não tem nem dúvida, não tem nem comparação. Portanto, hoje está aqui a informação do Beto Nogueira, escolas estaduais. Tem direito a voto funcionários, pais ou responsáveis e alunos a partir de 12 anos de idade. Bom, está posto assim, está colocado assim, mas será que 12 anos sabe o que é, tem a responsabilidade para votar? Mas é assim que está posto, né? Olha, voltando, pegando aqui o gancho do comentário de Laire Neto em relação a essa questão de prisão preventiva, no submundo, e aí quando eu digo submundo, eu digo aquele mundo que é formado por pessoas que deliberadamente procuram percorrer o caminho errado, o caminho do crime, seja crime de tráfico, seja crime de colarinho branco, seja de qual modalidade for. Na nossa estrutura de lei do país, até vai se questionar: quem envereda para esse caminho prefere uma condenação em primeiro grau ou prefere uma prisão preventiva? Parece que ser condenado para essa turma é mais vantajoso do que ter uma prisão preventiva. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir ou de derrubar a prisão em segunda instância, né? Uma preventiva mantém o delinquente preso, né? É o caso de Eduardo Cunha, que não tem condenação em segunda instância. Em segundo grau. O Eduardo Cunha é condenado em primeira instância. Ele não tem condenação em segunda instância. Mas ele está preso porque tem preventiva. Nós tivemos um caso aqui no Rio Grande do Norte do ex-deputado federal Henrique Alves, que passou 11 meses preso preventivamente, sem ter sequer uma condenação em primeiro grau. A condenação que Henrique sofreu em primeiro grau foi depois de ele ter sido liberado daquela prisão. Então, por isso que penso que se faz necessário que o Congresso Nacional acelere o projeto que restabelece a prisão em segunda instância, sem ferir a Constituição, né? Para quê? Para que essas penas elas possam passar a ser cumpridas e não permitir que a impunidade se estabeleça ou se reafirme. Nós tivemos, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi processado em 1992, e o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a segunda instância da nossa justiça, julgou 22 anos depois. Ou seja, é a prova cabal da impunidade. César, Luiz Estevão, Paulo Otávio, Luiz Estevão,
Sim. Que foi senador pelo Distrito Federal. Exatamente. Ele, quando teve a questão da prisão na segunda instância, ele foi preso. Sim. Porque ele já tinha entrado com 80, 90 recursos, sei lá. Você tem notícia se ele foi libertado agora após? Não. Ou ele teve a condenação confirmada pelo tribunais superiores? Não, ele não tem condenação transitada e julgado, não. Mas ele continua preso. Eu não sei se é prisão preventiva, eu não sei que tipo de prisão mas ele continua preso já para um segundo crime. Ele foi libertado depois de condenação em segunda instância. Ele recorreu aos tribunais superiores, teve boa sorte, ou melhor, teve bons escritórios ao seu favor, até porque ele é um homem milionário. Ele é muito rico. Muito rico. É interessante que nesse período ele tem um clube de futebol no Distrito Federal, o Brasiliense, como uma espécie de hobby. Ele banca esse clube. E no período de sua prisão, a filha dele é que ficou dirigindo esse clube de futebol, e todo dia ela ia ao presídio para passar o dia a dia do Brasiliense. Ou seja, são coisas que um preso comum, ou seja, um preso que não tem bons escritórios, que não tem dinheiro para bancar uma boa defesa, não tem direito a esse tipo de privilégio. Enfim, são coisas que acontecem no nosso país. A notícia mais recente que tem sobre ele aqui, dando uma pesquisada na internet, é de outubro, de 31 de outubro, de que a Lava Jato estava investigando se ele teria ajudado o ex-senador Edson Lobão a lavar dinheiro na aquisição de obras de arte. Olha, o Vicente do aeroporto diz: o outro cenário é melhor, tem mais emoção. Amigo, aqui o outro cenário é oficial da TV, aqui é improvisado, né? Segunda a gente tá de volta lá. Deus quiser. Teve uma participação dizendo: eu só tô vendo a cabeça de vocês, não estou vendo a face. Na verdade, tá vendo a careca, a meia careca e a meia careca. Olha, é o seguinte. Deixa eu só dar uma explicação. Nós tivemos um problema técnico lá no estúdio da TV e por isso estamos transmitindo aqui do estúdio da FM 93, mas também está sendo transmitido pelo Facebook, pela nossa TV, só que não é com o cenário adequado, com as câmeras boas que nós temos lá no estúdio, né? A gente tá aqui nós temos uma webcam, que é como nós transmitimos o FM 7 horas, o Papo de Sábado. Então, assim, por hoje a turma tem que se contentar olhando mais para as cabeças da gente. Um abraço ao Francisco Isná de Souza Lima das Barrocas, participando do sorteio, parabenizando sempre o programa, diz aqui: tô ligado, valeu. Tem já essa outra participação aqui, abraçando também João Paulo e Netinho, que estão lá no Abolição 4, ligados com a gente aqui no Observador Político. Muita gente falando, mandando aquele abraço todo, e aqui adoro vocês. Essa pessoa está falando o seguinte: vocês poderiam comentar sobre um vídeo que está rolando, onde diz que a nora do presidente tem dificuldades em viver com 33 mil por mês, Maria do Nova Betânia. Adoro vocês, ela diz aqui. Alguém viu esse vídeo? Não. Você viu? Vídeo de quê? De que a nora do presidente disse que tinha dificuldade de viver com 33 mil. Sim. Ela, a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro, que ela é coach profissional, coach. Que é isso? Homem, é porque hoje em dia tudo é coach. Você tem coach para tudo. Ela disse que é um perrengue viver com 33 mil reais, que é o salário do marido. Deu a entender que ela não tem renda alguma, que ela vive do salário do marido. Mas ela diz assim: por exemplo, no ano passado, eu passei um Réveillon no Havaí. E nós tivemos que comprar nosso jantar no mercadinho, porque era um perrengue. Bicho, perrengue é quem passa o Réveillon trancado dentro de casa porque não tem R$1 para ir para rua. A pessoa dizer que tá passando um perrengue porque passou um Réveillon no Havaí, cara. E vamos combinar, dizer que passa perrengue porque ganha 33 mil, que não dá para ter uma vida confortável, luxuosa com 33 mil, dá sim. Garanto que com 33 mil não falta comida, não falta carro, não falta roupa, não falta onde morar. E deputado, 33 mil é só o salário.
o deputado, se ocupar o apartamento funcional, é um apartamento para ele morar, sem ele pagar nada, nem IPTU, nem porteiro, nem condomínio. Se ele não morar, ele recebe o auxílio moradia, que dá uns 5 mil reais. Ele tem a verba de gabinete para pagar suas passagens, suas despesas, então ele não paga locomoção para ir e vir. Então, peraí, vamos combinar que é uma declaração muito da infeliz, que a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro deu, porque eu queria muito ter um saláriozinho de 33 mil. 33 mil? Olha, mas só uma explicação, por favor, César, rápido aqui. Muita nada, gente irmão? participando pela primeira vez do sorteio do livro, da gente fazendo inscrição, um dia de cão, aí está perguntando, olha, como é que funciona? O sorteio é feito no final do programa, daqui a pouco, por volta de 12h57, faltando 3 minutos para acabar, faz o sorteio e a gente está anotando todos os números aqui. Ok, César, obrigado, pode seguir. Olha, jogar na cara do assalariado que ganhar 33 mil reais é um perrengue, realmente é agressivo, é bem agressivo isso. Imagine quem ganha um salário mínimo, R$998, e alguém diz que ganha 33 mil. E que vai passar e que passa 1.031, hein? Agora, 1.031, agora nós temos que analisar o seguinte, tem um outro lado da questão. Nós temos que ver o nível de vida que a pessoa leva. Por exemplo, se pegar um Neymar da vida e entregar 33 mil. Ele gastou mais de 33 para mandar a menina para Paris. Pois é, entregar 33 mil a ele para ele resolver a vida dele do mês é perrengue. É perrengue. Para ele é. Não é para nós assalariados. Mas para ele é perrengue. Não é? 33 mil a vida de Neymar não anda. Né? Então é proporcional. Cai totalmente, cara. E assim, eu tô citando, gosta de cair, né? Eu tô citando Neymar, mas a gente pode citar empresário de Mossoró, do Rio Grande do Norte, enfim. Tem pessoas que têm um padrão de vida de 200, 300, 400 mil mês, né? Para bancar lanchas, para bancar casa de praia, apartamento em capitais. Para essas pessoas, elas reduzirem um orçamento para 33 mil é um perrengue. Agora, para nós, pobres assalariados, 33 mil reais é uma fortuna. Resolve a nossa vida assim no estalar de dedos. Então, agora, é agressivo sim, você ser esposa de um parlamentar, você ir para as redes sociais e dizer que é um perrengue o esposo ganhar 33 mil reais, é agressivo e é muito agressivo ao cidadão. E vamos combinar que ela também deve ter a remuneração dela, ela é uma profissional, é psicóloga, que inclusive a imprensa, salvo engano, foi alguém do Globo ou da Folha. Foi a revista Época. Da revista Época, que é Sim. do Grupo Globo, que se passou por paciente para ter acesso a ela, né? Vai, Neto, Aldomário está parabenizando você sobre o comentário sobre Eduardo Bolsonaro, porque a maioria dos brasileiros ganham R$998. Exatamente. Aí eu quero mandar aqui um abraço para a turma que está pelo Facebook: Júnior Paiva, Francisco Robson, Alisson Silva, Rita Carvalho, Maicon Góes, Pedro Dantas, e Alisson está perguntando aqui quando é que o Linha de Fogo estreia na TV. Homem, é porque não é tão simples, né? A gente tem que organizar muita coisa. Então, a gente falou de salário aqui no início do programa e nos cobraram a questão do servidor público municipal. Olha, a Prefeitura de Mossoró, através da assessoria de comunicação, a gente pediu informações e a assessoria mandou aqui informação sobre o calendário de pagamento dos salários de novembro. Segundo a assessoria de comunicação, os salários começaram a ser depositados ontem, no caso dia 28 de novembro, para aposentados e pensionistas. Os salários dos servidores da ativa serão pagos na sexta-feira, dia 6 de dezembro, portanto, no 5º dia útil do mês subsequente. Já de 10 a 12 de dezembro, conforme o calendário, serão efetuados os repasses dos adicionais, tais como 13º dos meses de outubro e novembro, terço de férias, plantões, diários operacionais, aulas suplementares e horas extras. Também no comunicado da assessoria de comunicação está dito que o município paga o 13º salário dos aniversariantes do mês de dezembro no dia 20 próximo. E diz também que até o dia 31 de dezembro a prefeitura soma esforços
para viabilizar o pagamento do funcionalismo de forma que possa encerrar o ano de 2019, com todos os salários pagos. No caso, o esforço para que o salário de dezembro seja pago em dezembro. Em dezembro. Olha, lamentável, o homicídio número 196 acaba de ocorrer em Mossoró. Mulher é morta a tiros no bairro Bom Jardim, 196 mortes violentas em 2019 em Mossoró. Infelizmente vamos fechar o ano com mais de 200 mortes. Né? A gente ainda não terminou o mês de novembro e só faltam 5 homicídios para atingir 200, muito provavelmente. Só 196. 4, perdão. Mossoró tem uma média de 5, 6 homicídios por final de semana, né? E fatalmente chega esse número aí. O papel da imprensa nunca foi elogiar, apesar de alguns políticos, alguns empresários acharem que eu vou anunciar ali no jornal, vou anunciar ali na rádio, vou anunciar ali na TV, no blog, porque aí o responsável por lá vai cuidar de só me elogiar. Quem não gosta de democracia, quem não gosta da divergência, quem não gosta da discussão ou do direito do contrário de se manifestar, tenta a toda forma fechar jornal, boicotar, atacar. E eu tenho uma frase que eu não lembro exatamente de quem é, mas que eu gosto muito, que eu posso até não concordar com o que você diz, mas vou lutar até o fim pelo seu direito de dizê-lo. O presidente Jair Bolsonaro promove uma campanha contra a Folha de São Paulo, especificamente, e também contra a Globo. Ele diz isso abertamente. Ele mandou cancelar as assinaturas do jornal Folha de São Paulo. Ontem, ele excluiu a Folha de São Paulo de uma licitação. Isso é criminoso. Isso é ilegal. A justiça precisa se manifestar. Ele não pode fazer isso. Do mesmo jeito que ele não pode também, por não concordar com A, com B, excluir alguém dos anúncios. Quem trabalha com comunicação sabe que, por exemplo, os supermercados aqui de Mossoró, eles querem vender em Mossoró. Eles vão anunciar numa rádio lá de João Pessoa? Tem que anunciar aqui em Mossoró. Ele quer que chegue onde tem o maior número de ouvintes. Ele vai anunciar, ele vai dar preferência, vai colocar a maior parte do recurso numa emissora que lidera a audiência, ou vai colocar numa emissora de bairro, uma comunitária, que não tem tanta penetração, tanto alcance? Ele vai colocar onde tem maior público. Pois o presidente Jair Bolsonaro hoje foi mais além. Ele disse, abre aspas, eu não quero ler a Folha, ponto final. E nenhum ministro meu. Recomendo a todo o Brasil aqui que não compre o jornal Folha de São Paulo, até eles aprenderem que tem uma passagem bíblica, a João 8:32. A imprensa tem a obrigação de publicar a verdade, só isso. E os anunciantes que anunciam a Folha também. E ele disse que qualquer anúncio que faz na Folha, eu não compro aquele produto e ponto final. Ou seja, ele está recomendando, ele está afirmando que se a Volkswagen anunciar na Folha de São Paulo, ele não vai comprar da Volkswagen. Se a Danone anunciar na Folha de São Paulo, ele não vai comprar da Danone. E ele pede também que as pessoas que gostam dele façam o mesmo. Olha, isso é censura, né? Isso é censura na sua mais cruel forma. Porque se imagina que a censura ocorreu lá atrás. Censura ocorreu no regime militar lá atrás. Não, a censura continua e continua dessa forma. Você tenta sufocar um veículo de comunicação financeiramente para que ele feche. Nós aqui em Mossoró, nós sofremos isso permanentemente. Por exemplo, o Jornal de Fato não tem a mídia do governo do estado. Não tem mídia do governo do estado, simplesmente porque entende que eu, como colunista do Jornal de Fato, eu faço críticas ao governo Fátima Bezerra. Simplesmente não tem, eliminou. Todos os sindicatos ligados à governadora Fátima Bezerra suspenderam a assinatura do Jornal de Fato. Todos. Qual a diferença que tem da postura do presidente, postura idiota, repugnável, inaceitável, absurda, que ele imprime contra a Folha de São Paulo e o
o Sistema Globo. Proporcionalmente é a mesma coisa. É a mesma coisa sem tirar nem pôr. Então nós sofremos isso desde sempre. E a ideia que se tem é que não vai passar isso. O gestor do momento entende que aquele dinheiro é dele, quando na realidade a publicidade pública ela está prevista na lei de responsabilidade fiscal, é obrigatória para que o gestor preste conta à população do que faz com os recursos públicos. E esse dinheiro ele não pode usar para comprar a opinião de veículo ou de jornalista. Ele tem que usar para prestar conta do dinheiro que é do povo. Mas, infelizmente, os políticos que nós temos, de todas as cores, de todas as ideologias, de todos os interesses, usam do mesmo expediente para tentar calar a imprensa livre. Olha, tem uma participação aqui, a pessoa perguntando qual é a importância. Tá, a hora aí, o meu ainda são 12h37, então tá junto, tá ok. Perguntando qual a importância da declaração da mulher de Eduardo Bolsonaro sobre a história do perrengue com R$33 mil. Porque essa declaração merece destaque. Ela é esposa de um parlamentar que é líder da bancada do partido do presidente. Aliás, o presidente não está mais no partido, mas é filho do presidente da República, ela é nora do presidente, e é importante sim você saber como pensam não só as pessoas que estão com a canetinha na mão, mas os que estão no seu entorno. Se você acha que viver com 33 mil é um perrengue, imagine o desprezo que você não sente por quem vive com R$1.000. Exatamente. Né? Será que os vereadores, é uma pergunta do amigo, vão pedir também a governadora para prestar conta da viagem? Vereador não, deputado, né? Governadora. Mas os vereadores podem fazer isso. Não, pedir pode. Pedir pode. A viagem internacional que ela fez, mas parece que a viagem já foi custeada. Não. A ida à China foi a convite do governo chinês. Pronto. Mas a Europa não. Pois é, ele não diz aqui qual viagem internacional, foram duas, né? Não, é porque, veja só, quem me deu essa informação foi o governador em exercício, Antenor Roberto, que eu o encontrei na Mossoró Oil and Gas Expo. Ela foi numa viagem só, que ela já estava na Europa quando foi para a China. Mas a viagem para a Europa, que foi junto com os outros governadores do Nordeste, foi bancado pelo governo do estado. Como deve ser. Como deve ser, realmente. O da China, não. Da China ela foi, segundo o vice-governador Antenor, foi pago pelo governo chinês. O consulado chinês que está pagando essa segunda o governo chinês faz isso. Esse ano, o presidente do Cine Varejo, Michelson Frota, junto com mais outros duas pessoas indicadas pela FCDL, foram à China, passaram 20 dias lá fazendo curso, estudando, conhecendo o modelo chinês, bancados pelo governo chinês. Eles fazem isso realmente, não só com a governadora, mas fazem com a classe empresarial, com todo mundo. Bom, vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Observador Político. Observador Político. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe e trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você.
Conforto, funcionalidade, praticidade e beleza você encontra na Miranda Estofados. Loja da Fábrica. Os melhores preços, a maior qualidade e condições de pagamentos que você procura é na Miranda. Estofados planejados para sua residência ou escritório. Reformas e fabricação com estilo e qualidade. Tudo com modelos que combinam com seu ambiente. Miranda Estofados, Loja da Fábrica. Na Coronel Gugel 382, em frente à Caixa Econômica. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute. Gelateria e Café. Pela nossa TV, a Prefeitura de Mossoró informa, confirma, repasse às empresas que prestam serviço por meio de mão de obra às secretarias municipais. Hoje, dia 29, terá início o pagamento para as terceirizadas que atuam na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social. Dia 2, segunda-feira, serão feitos os repasses para as empresas que prestam serviço às secretarias de Saúde, Educação e Administração. Os pagamentos contabilizam R$ 2.300.000 em números redondos. A Prefeitura reitera o compromisso de pagar prestadores e afirma que dará continuidade aos pagamentos no decorrer do mês de dezembro. Claro, novembro termina amanhã. Então, atenção, fique ligado. As terceirizadas que prestam serviço à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Administração, terceirizado, recebendo pagamento. Atenção, funcionários. Olha, no retorno da governadora Fátima Bezerra ao Rio Grande do Norte, ela deve retornar no dia 4, 5 de dezembro, na próxima semana, né? Depois de ter cumprido a missão na Europa, França, Itália e Alemanha, e agora está na China, né? E aquela questão, sabe? Essa comitiva do Nordeste que foi, isso não é gasto, é investimento. O que a sociedade e os seus representantes devem cobrar é resultado. Isso não é gasto, isso é investimento. Se uma viagem dessa trazer para o Rio Grande do Norte a indústria para investimentos, como eu li há pouco, está se fechando algum investimento na área da energia renovável, então não houve gasto, houve um investimento para a governadora ir buscar esses investidores. Agora, se não tivesse resultado, aí sim, a governadora precisa prestar conta com a sociedade. E no retorno dela, ela vai ter um abacaxi tamanho do mundo para descascar, que é essa questão do PROED. A Prefeitura de Natal já conseguiu na Justiça suspender os efeitos do programa. Agora, 40 municípios patrocinaram uma ação também para suspender o efeito do programa. Rapidamente, para o cidadão entender, os gestores municipais não são contra o incentivo à indústria inserido dentro desse programa que foi criado pela governadora através de decreto. Os prefeitos questionam que a governadora criou esse programa através de decreto e colocou a renúncia fiscal para ser paga pelos municípios.
reduzindo de forma preocupante a receita dos municípios na fonte de ICMS. Então, o que os prefeitos querem é recompor aqueles 25% do ICMS que os municípios têm direito. Inclusive, essa é um repasse legal, previsto em lei. Então, para entender bem, o ICMS, o bolo do ICMS é dividido da seguinte forma: 25% para os municípios, 75% para o Estado. O que foi que a governadora fez? A governadora suspendeu o PROAD, que oferecia incentivos à indústria, mas o dinheiro da renúncia saiu dos 75% do Estado e transferiu parte dessa conta para os 25% dos municípios. E aí vamos imaginar que município com coeficiente de 0,6 no Fundo de Participação dos Municípios, que completa a sua receita mensal através do ICMS, inclusive folha de pagamento de servidores. Sofreu um baque grande, né? Salários atrasados, 13º provavelmente esses municípios não devem pagar, e aí eles entraram na justiça para recompor o ICMS aqui, esses municípios têm direito, ou seja, aqueles 25%. Então a governadora, eu penso que quando retornar, ela deve chamar sim os gestores para sentar à mesa e buscar a melhor solução. As indústrias, as empresas estão emitindo nota em defesa do PROED. Eu acho que todo mundo é a favor do PROED. Os gestores só são contra retirar dinheiro do ICMS dos municípios, quando na realidade essa conta é do governo do estado. Olha, o Valnei diz aqui: Edmundo, boa tarde, tanto dinheiro faltando na saúde e tanto dinheiro sobrando nas casas, deve ser legislativas. Você leu isso ontem, essa mesma mensagem. Pois é, está dizendo que você não leu ontem. Eu vou dizer, amigo, eu li ontem, está aqui meus companheiros aqui. Eu estava vindo de Tibau, que eu fui participar da reunião do Polo Costa Branca, inclusive na hora eu fiquei, com quem eu vinha no carro, conversei. Bom, isso é uma afirmação muito vaga e, na minha opinião, não é correta, porque você diz, ontem você leu, acho que assim, tanto dinheiro faltando para a saúde e o pessoal brincando com dinheiro nas casas legislativas. Nesses termos. Vamos lá. O repasse para o Poder Legislativo é constitucional, é um percentual. Para o Judiciário também, para o Ministério Público também. Esses poderes têm autonomia financeira. Se o cidadão, se um jornalista souber de um caso de abuso desse dinheiro por parte de um promotor de justiça, de um juiz, de um vereador, de um deputado, denuncie. Agora não pode ficar fazendo ilações. Está sobrando dinheiro na Câmara Municipal de Mossoró. Aonde? Como? Mostre um caso. Está sobrando dinheiro na Assembleia Legislativa. Onde? Quem fez? Quem errou? Diga. Não no Ministério Público. Pronto, o Ministério Público de vez em quando a gente vê lá promotor recebendo 300 mil reais. Sim. A gente denuncia quando a gente tem acesso ao portal da transparência. E lá deve sobrar muito. Mas olha, Edmundo e Laíris Neto, esse debate eu acho que ele tem que ser feito por outro ângulo. Eu vou falar aqui uma coisa que talvez a maioria não entenda. Dinheiro para a saúde tem muito. Tem muito. Todo orçamento, seja do Estado, do município, Estado da União, a rubrica da saúde é que pega o maior valor. A Prefeitura de Mossoró, a saúde sozinha consome 40% do orçamento. É quase metade do orçamento. Então é o seguinte, de um orçamento de 588 milhões previsto para 2020, 40% é para a saúde. Então é o seguinte, o que nós temos que questionar é a gestão da saúde pública, não dinheiro. Dinheiro tem muito. Eu acho que a gestão é equivocada. E aí a gente passaria programas inteiros para a gente discutir isso, inclusive com especialistas. Né? Nós temos, por exemplo, a saúde pública no Brasil, a gente gasta muito mais na alta complexidade do que na prevenção. Ou seja, a saúde pública no Brasil, o planejamento dela é feito como se fosse uma pirâmide invertida. Você bota o bolo maior para alta complexidade e você investe muito pouco na prevenção. Se você investisse mais na prevenção, certamente você gastaria menos na alta complexidade.
porque você tinha menos paciente na alta complexidade. Então a prevenção no Brasil ela é falha, né? E o dinheiro, né, o bolo maior do orçamento da saúde pública vai para a média alta complexidade, infelizmente. Agora, dinheiro da saúde tem demais. Penso que é o planejamento, que é a gestão da saúde pública que não funciona bem. Olha, essa postagem aqui é ótima. Veja bem, o cidadão diz assim: o sindicato dos professores vai fazer uma festa em Natal com a cantora Daniela Mercury. Bom, os funcionários do interior, como é que vão a Natal com o salário atrasado? O sindicato devia fazer uma festa no interior. Vamos lá. Os professores estão com um salário rigorosamente em dia. É diferente dos demais funcionários. É uma espécie de elite no serviço público. Não estou aqui questionando o valor do salário do professor. Por só aquela questão da verba do... É o FUNTEB que vem carimbado, isso, né? E os trabalhadores em educação recebem rigorosamente em dia. O que me chama a atenção nessa questão da festa natalina do Quem está em dia é educação, administração indireta, né? Mas segurança... Não, saúde está atrasado. É segurança e educação. Segurança também não recebeu 2018. Eu achava que estava em dia. Não, o segurança recebe integral na primeira parte do mês, os salários do mês. 2019. Mas 2018 o segurança não recebeu. Continua cobrando. Salário em dia no Rio Grande do Norte, servidor público na área da educação, os servidores da administração indireta e os servidores dos outros poderes, né? Assembleia Legislativa, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Essas categorias estão em dia. Bom, a questão que me chama a atenção no SINT é porque quando houve a reforma trabalhista e se tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, foi dito que os sindicatos iam quebrar, iam fechar tal. O SINT faz o caminho diferente dos demais. Você promoveu uma festa natalina com um show de Daniela Mercury, que é um dos maiores cachês de artistas baianos, né? E é um show para os mais de 7 mil filiados dessa entidade. Esse show vai acontecer dia 28 na Arena Imirá, que fica na via costeira de Natal, e evidentemente vai ser um show de alto custo. A gente sempre lembra que o SINT ele fez um caminho diferente de outros sindicatos. Quando a governadora Fátima Bezerra subiu a rampa da governadoria, o SINT subiu junto, emplacando a pasta da educação de porteira fechada, indicando os 16 diretores de Direx no Rio Grande do Norte, e é um sindicato que defende o governo e não o servidor. E aí é um sindicato que não tem problema financeiro. Inclusive, só para concluir, o SINT ele tem um orçamento mensal, uma receita mensal maior do que 40% ou 50% dos municípios do Rio Grande do Norte. É uma coisa fabulosa. Bom, Edilson Fonseca está pedindo para se inscrever aqui no sorteio. Ele está dizendo: a cabeça de Edmundo está bem debaixo da câmera. Manda ele colocar meu nome no sorteio. Luísa Roldão está mandando mensagem. Minha cabeça. Doutor Pedro Dantas está dizendo aqui que a prevenção é a chave para uma boa saúde, no caso a atenção primária. Sim. Na verdade, Pedro, a gente não questionou aqui aonde ou como a gente não entrou nesse mérito. Só que o orçamento para a saúde a Secretaria de Saúde consome 40% do orçamento do município. Mas se você olhar, por exemplo, saneamento básico, também é área de saúde. Sim. E não está no orçamento da Secretaria de Saúde. Tem outras coisas que a gente incluiria aí na saúde. O fato é que eu até costumo brincar dizendo: se você colocar 100% do orçamento na saúde, ainda assim não vai ser suficiente. Vale lembrar que, pela Constituição Federal, o gestor tem a obrigação de aplicar 12% do seu orçamento em saúde. Mossoró aplica... É o mínimo, né? No mínimo. Mossoró aplica 40%. Olha, os distúrbios e toda aquela confusão no Chile sobrou para os deputados, que tiveram seus salários reduzidos durante 60 dias. Prefeitos, vereadores, membros do Judiciário e do Ministério Público foram poupados. Mas você já pensou se a moda pega, quebra o pau na rua, o deputado tem um salário reduzido pela metade? Deixa eu falar uma coisa aqui, sem querer ser um impiedoso com a classe política e tal.
O salário do parlamentar, ele é o de menos. É simbólico até, né? Na última pesquisa feita, por exemplo, na Câmara dos Deputados, cada deputado federal, ele sai por mês, ele tem um custo mensal de mais de R$400 mil. De mais de R$400 mil. Isso com assessores, com passagens aéreas. E você acha pouco? Não, estou dizendo que o salário é o de menos. Custo. É lógico, o custo global. Não, o custo o salário é simbólico. O salário é simbólico. Aqui no nosso vizinho Uruguai, nosso vizinho do Brasil, né? Porque é longe pra danado aqui de nós. Mas na reta final das eleições, a frente de esquerda, que já governa há mais de uma década o Uruguai, liderava as pesquisas com mais de 10% de folga. Mas quando teve a votação, o Tribunal Eleitoral de lá do Uruguai disse que tinha que fazer uma recontagem porque estava muito apertado, e terminou que o senador do Partido Nacional de centro-direita, Luiz Lacalle Pou, foi o vencedor. O tribunal anunciou que ele, de direita, foi o vencedor, e o Uruguai foi aí na contramão do que aconteceu, por exemplo, na Argentina, onde a esquerda voltou ao poder, e entre outros países por aí também da América Latina. Mas ele deu um sprint final, né? O grupo de Mujica comandava o Uruguai há 15 anos, estava no poder há 15 anos. O direitista chamava Frente Ampla, isso, Pepe Mujica. O setor direitista aí, o candidato vencedor, né, que é de direita, ele imprimiu um discurso muito forte, defendendo o enxugamento da máquina e defendendo o fortalecimento da segurança pública. Isso mexeu com o eleitor lá do Uruguai, e ele acabou surpreendendo na reta final e vencendo as eleições naquele país. Ok, já estamos aí há quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta 2 minutos. 2 minutos. E no Paraguai, vizinho ao Uruguai, um vizinho senador... nosso também, né? Vizinho nosso também. Um senador foi cassado porque em um vídeo ele defendeu o assassinato de pelo menos 100 mil brasileiros. 100 mil, morte aos brasileiros que vivem no vizinho Paraguai. Que é maluco, do jeito que ele estava falando lá no meio da rua. Se for caçar todo mundo que dá declaração maluca, meu amigo, no Brasil, a gente vai ficar quantos? Bom, fazer aqui improvisar aqui o sorteio. Eu vou jogar o papel pra cima. Quem tá assistindo aí pela... Aí você pega só um deles aí, vai lá. Isso. Vamos lá. Um Dia de Cão, o livro bastante concorrido sobre o assalto do Banote. Quem ganhou aí? Ana Beatriz de Lima. E a Ana Beatriz já ganhou de novo. Olha, esse livro é importante. Sempre ganha. Aqui pode pegar a Ana Beatriz. Sexta-feira já fica aqui na rádio. Viu, Edmund? Esse livro é importante para quem ganhou e lê esse livro, para entender um pouco da questão da crônica policialesca de Mossoró. Isso foi um marco no final da década de 80, e depois daí a gente teve outros episódios de menor porte, é bem verdade. Menor porte, mas que esse documentário aí ajuda a explicar um pouco como Mossoró se desenvolveu de forma negativa a partir desse episódio policial. Muito bom livro. A Ana Beatriz fez a inscrição e disse: olha, eu não era nem nascida na época, mas como eu gostaria de ganhar esse livro para entregar ao meu pai. Pronto, Ana Beatriz, seu pai vai ganhar um belo livro. Boa tarde, um bom final de semana. Juízo, né? Se não quiser ter... Juízo eu não quero, não. Quero não. Então, bom, até segunda-feira, se Deus quiser. Olha, eu vou encerrar minha participação na semana no Observador Político, trazendo Chico Xavier. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigado a todos pela audiência, boa tarde, bom fim de semana. Curtam com responsabilidade, para ser até juiz não, quem tiver responsabilidade, né? Curtam muito, segunda-feira o Observador Político estará de volta, valeu!